Paralisia do sono. Você já experienciou? Sabe o que é, como funciona? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu, Milton Colla, terapeuta holístico, na nossa conversa de consultório. Muitas pessoas vêm até mim perguntando, questionando, tentando entender o que é essa experiência que a gente chama paralisia do sono. Eu vou falar sobre esse assunto hoje que está interligado na viagem astral, na projeção, etc. Tem tudo uma coisa a ver com a outra. A pessoa vem e questiona ou comenta que aconteceu consigo, com um familiar, a tal paralisia do sono. Até onde eu entendo, se divide basicamente em três partes. Uma é a questão paralisia a nível psicológico, a outra neurológica e a outra espiritual. A neurológica, tem pessoas que têm uma função neurológica propensa a isso, né? Então o cérebro induz facilmente a isso. Aliada à questão psicológica, né? A pessoa também não tem a predisposição, mas tem a questão psicológica, ansiedade, tensão, estresse, angústia, coisas para resolver e de repente o inconsciente leva a pessoa a esse estado. Nesse estado ela vai estar propensa a resolver o problema, mas normalmente quando a pessoa entra nesse estágio, ela tem medo, se assusta, é normal, né? Uma situação diferente, a pessoa está ali, não está meio dormindo, meio acordado, tenta mexer, tenta mover, não consegue, tenta gritar, não consegue, então dá pânico, isso é normal do ser humano, né? Mas não precisa ter medo não, isso não gera nenhum problema pós. Porém, muitas pessoas que se assustam e não entendem, elas começam a desencadear na sua própria vida uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, e aí só vai piorando. Então, o que seria sensato? Procurar ajuda dentro da sua religião, da sua questão familiar, para entender, para eliminar isso. A outra questão que eu falei também é religiosa, e essa é eu digo assim, até a mais comum, né? Porque tem a questão religiosa, o espiritual, e muita gente fala que recebeu informações de ETs, etc. Tá? Não importa. O que importa é que a espiritual se divide também, basicamente, em dois fatores que eu ouço muito aqui. Aquela em que a pessoa entra nessa experiência e sofre ataque espiritual de outros seres, de pessoas, de seres parecendo bicho, seres horrendos, etc. E a pessoa ela é atacada, ela é obsediada ali, ela sofre afogamento, enforcamento, ela é segura, ela é presa. E muitas pessoas vêm com hematomas depois disso. Né? Então, como explicar? Tem explicação sim, é só procurar que a gente encontra. No entanto, tem pessoas que têm essa experiência espiritual e recebem orientações. Né? Então, seres divinos, anjos, ETs, ou pessoas que já estiveram nesse mundo e agora estão num nível diferente do nosso, né? Mais elevado, elas vêm para trazer informações, orientações, coisas boas. Né? E a gente vê ao longo da história pessoas que escreveram, que fizeram filmes, transcreveram, contaram histórias de coisas muito além do seu próprio tempo. E a gente vê, é só pesquisar na história, a gente vê pessoas criando máquinas, equipamentos num tempo que não tinha motor, né? Pessoas falando com o telefone celular no espaço num tempo que não existia celular. E uma infinidade de outras possibilidades. Tem pessoas que desenvolvem alguma coisa ou criam alguma coisa, e daí a gente pergunta como que se teve essa ideia. Ah, foi à noite, dormindo, eu senti, eu escutei, alguém veio e me disse tudo. Então essa situação que a gente vive, dessa paralisia do sono, ela não é ruim. Mesmo quando a gente sofre ataque espiritual e a gente passa um momento tenso, né? Não é ruim. Por quê? Porque você sabe que você tem essa propensão, essa facilidade, essa, digamos, mediunidade, né? Que independente de qualquer religião, a mediunidade é um dom e em todas as religiões existem dons. Então,
Qual a parte boa disso? A parte boa é que você tem essa facilidade dessa desconexão do físico com o teu imaterial, com o teu espiritual. Então, se você for estudar um pouco mais sobre viagem astral, desdobramento, projeção, você vai perceber que você tem uma facilidade para isso. E isso é maravilhoso, como eu já disse anteriormente. Então, a paralisia do sono, ela não é necessariamente ruim. É uma situação um pouquinho tensa, até que a gente entenda isso. Eu digo para você, não tenha medo, não tenha medo. Procure saber mais, né? Entenda melhor sobre isso, e desenvolva isso, e você vai chegar num ponto que você vai ter o domínio do momento. Você não vai ser simplesmente conduzido, você pode conduzir este momento. E você vai ver que isso é muito benéfico para você, para a família, para outras pessoas. E nós temos muito assunto ainda para falar sobre isso, para desenvolver, para trabalhar. De repente, numa situação, né, num vídeo mais além, eu trago alguns exercícios de como você trabalhar isso. Hoje o nosso tempo está meio curto, o teu também. Mas aproveita aí, clica aí, se inscreva, manda o vídeo para todo mundo, porque o assunto vai continuar. Até a próxima, pessoal.